Psicóloga Solange Nascimento, o que é que geralmente mais provoca o alcoolismo nas famílias? Existem vários fatores. Não existe um fator só que direciona ao alcoolismo. Existem vários fatores. Qual é a função dessa substância no seu dia a dia? Para que ela serve? Então, essa substância ela tem um papel. A gente precisa identificar no sujeito que papel é esse. Eu já tive vários pacientes usuários de substância psicoativa, que é assim que nós chamamos, ou alcoolista, tanto de álcool quanto de outras drogas, que eu trabalhei muitos anos nessa área de CAPs, inclusive em outras cidades como Filadélfia, que eu ajudei a implantar o CAPES, em Itiúba, que eu ajudei a arrumar o CAPES de lá, aqui também em Campo Formoso, e em outros CAPES. Mas assim, o que acontece? Qual é a função dessa substância para esse sujeito? Né? Então, a gente precisa identificar isso enquanto profissional da psicologia para poder conseguir trabalhar. Existem aí outras coisas como a compulsão, como outros mecanismos, mas existe também uma função. A gente vê muito hoje, exemplo, toda sexta-feira é hora de comer água, né? Como os jovens sextou, né? Como os jovens falam, os adolescentes, etc, etc. Então, existe uma função social do álcool aí, de uma certa forma, se a gente for ver para algumas pessoas. Então, é uma forma de interagir, é uma forma de socializar, mas até que ponto isso pode causar um adoecimento, né? Porque o alcoolismo é um adoecimento psíquico, né? Essa substância passa a ser muito importante para essa pessoa. Então, só que essa substância provoca vários outros problemas, desde a violência em casa, ou a violência contra si mesmo, ou a violência contra o outro. Então, existem vários motivos. E são pessoas que estão normalmente fragilizadas emocionalmente. Então, vamos supor, você perdeu o esposo, você vai beber. Você está feliz, você vai beber. Você está comemorando o nascimento do seu filho, vamos beber. Então, tudo pode ser um motivo para beber. E aí, a gente precisa ver que importância essa bebida tem na vida dessa pessoa. E até que ponto essa bebida pode estar influenciando no cotidiano, nas relações interpessoais, na profissão. Quando ela começa a causar um prejuízo, aí é algo para a gente começar a verificar. Se essa bebida começa a causar um prejuízo na minha relação, se essa bebida começa a causar um prejuízo no exercer do meu trabalho ou na minha profissão, peraí, tem uma coisa errada. A partir da sua experiência aqui na região, Campo Formoso, Filadélfia, Itiúba, geralmente qual é o perfil das pessoas que emergiram no alcoolismo? Normalmente, pelo menos algumas pessoas, eu percebo que assim, por exemplo, são pessoas que são muito frágeis emocionalmente. Ah, Solange, como é que pode ser frágil emocionalmente se teve a mesma família que eu, é meu irmão, que não sei o quê? Sim, mas ele não tem mecanismos para suportar algumas coisas e utiliza, talvez, não é todos, a bebida para isso. Ah, é uma pessoa que não consegue se socializar, mas quando bebe fica muito feliz e consegue ter muitos amigos. Você entendeu? Então, existem vários motivos. Mas, assim, cada um tem o seu. Cada um tem o seu motivo. E faixa etária? A gente tem uma faixa etária muito jovem. Muito, muito jovem. Existem os mais velhos, sim, mas os mais velhos é como se eles tentassem. Alguns já têm consciência de que são alcoólatras ou alcoolistas, usuários de álcool, e esses que têm consciência, eles já estão buscando, graças a Deus, tratamento. Pedem ajuda. Então, olha, eu não consigo parar. Eu percebo que quando eu tomo a primeira dose, eu não consigo parar. Você entendeu? Inclusive, nos grupos que eu fazia de alcoolismo, o que eu dizia? Olha, o cheiro do copo do bar, até quando você vai tomar um cafezinho, fica impregnado. Agora, imagina aí, você sentir o cheiro. Naturalmente, o teu cérebro, ele vai já identificar e já vai te dar desejo de beber. É a mesma coisa. Se você fechar os olhos hoje, você ouvinte, feche os olhos e imagine o limão ser cortado. Veja como a sua boca saliva. Então, como é que você vai ver uma substância que você gosta, que te dá um certo prazer e você não vai conseguir tomar? Então, como é que você vai no bar tomar um café com o cheiro do copo? Então, eu peço para que eles usem copo sempre descartável, apesar de não ser o ideal, mas no bar,
eu prefiro que eles usem, então é o que nós chamamos de redução de danos, é o dano menor, porque o cheiro não vai estar no copo descartável. Quando você serve a bebida, se você estiver na sua casa, você lava os copos, depois que você tiver uma reunião onde tem álcool, veja como cheira o copo, é subliminar, é a mesma coisa quando você vai no cinema, o que dá vontade de você de comer? Pipoca com Coca-Cola, mas porque é subliminar. Então, o teu cérebro, ele reconhece antes, como eu sou neuropsicóloga, eu vou muito pela área cerebral. O teu cérebro, ele reconhece antes de acontecer as coisas, você entendeu? Ele já consegue perceber o estímulo que muitas vezes, visualmente, a gente não consegue. O olfato não consegue, mas o cérebro faz. Então, são coisas que a gente precisa ver. Então, eu peço para que evite passar em frente, porque a primeira dose normalmente leva a segunda, a terceira e às vezes não consegue parar. Porque o alcoolismo não é aquele que muitas vezes bebe todos os dias, porque ele ainda não chegou nesse processo de beber todos os dias. Mas é aquele que não consegue parar depois do primeiro copo de cerveja. É aquele que não consegue parar depois do seu primeiro copo de uísque, da primeira pinga. É aquele que não consegue parar apenas com uma. Ele vai tomar, isso é compulsão. Então, vamos supor um chocólatra, que é algo que a gente vê muito. Eu comi um pedacinho de chocolate. Se eu sou chocólatra, se eu tenho compulsão por chocolate, eu vou comer 3 barras de chocolate. Eu não vou comer só um quadradinho daqueles. Você entendeu? Então, eu não consigo parar, porque eu tenho compulsão. Então, existem vários mecanismos que a gente aciona. Um tratamento, ele pode durar quanto tempo? Vai depender do nível de envolvimento desse alcoolista? Depende muito do nível de envolvimento desse alcoolista. Depende da pessoa querer também, porque não é fácil parar, né? Precisa da ajuda da família, porque a família é o grande apoio para qualquer ser humano. Se não tiver o apoio da família, mais difícil é. Não é o abandono que vai resolver. Vamos deixar ele para lá. Não, não é assim. Ele vai morrer, porque vai afetar o fígado, vai afetar várias outras coisas no seu organismo que podem provocar a morte. Então, a gente precisa entender que alcoolista é uma doença e que precisa ser tratada como tal e não como sinônimo de alguém que gosta que não está nem aí para nada. Entendeu? Mas é alguém que está sofrendo e que talvez não consiga parar ou que talvez utilize o álcool para curar suas próprias feridas emocionais, que é necessário. É por isso que a abordagem que a gente utiliza, pelo menos eu utilizo, é a comportamental cognitiva, entendeu? Eu já tive gente que eu tive que estudar religião, porque a pessoa usava durante o processo terapêutico a religião para justificar o alcoolismo, o uso excessivo de álcool. Você entendeu? Então, usava a religião. Então, eu tive que ir estudar, mas foi muito engraçado que o próprio paciente percebeu e falou, tu foi estudar, né? Eu falei, com certeza. Era a psicóloga Solange. Antigamente, os pais bebiam em locais em que os filhos menores de idade não podiam estar. Sim. Hoje, os filhos bebem na mesma mesa que os pais. Quais são os prejuízos futuros? Como evitar essa relação de pais e filhos estarem na mesma mesa de bar ou de uma festa, tomando da mesma bebida alcoólica? Olha, existe agora a facilidade de você poder conversar. Antigamente, não é porque eles não bebiam na mesma mesa de bar deles que eles não bebiam, eles bebiam escondidos. Eu tenho várias histórias de que a criança ia lá quando o pai não estava e ia bebendo. O ideal é não ter o álcool, né? O ideal. Ou você saber que ambiente de adulto é ambiente de adulto. Inclusive, eu tive uma vez que eu quase tive uma confusão num bar. Eu ia passando e o pai pegou a chupeta do menino e melou na cerveja. Isso para mim é violência. Então, porque ele queria experimentar. Quem lhe disse que ele queria experimentar? Ele viu você bebendo, mas ele não pediu para ele experimentar o álcool. Então, isso é violência. Você inserir álcool numa chupeta de uma criança. Então, você está estimulando essa criança. Você já tem uma característica que você pode ter já uma compulsão, já ter uma tendência. Você entendeu? E aí você vai insere isso no seu filho também. Então, até que ponto a gente também, enquanto pai, enquanto mãe, a gente não está sendo permissivo e permitindo que essas crianças insiram essas crianças 10, 12 anos já
com álcool. Eu não dou nada que tenha álcool a menor de 18 anos, a não ser que a mãe pegue lá e dê, e eu ainda não concordo. Então, muitas vezes, quando você vai numa festa, que eu tenho algum adolescente comigo, fala assim, tem drink sem álcool. Tem drink sem álcool, se você quiser, inclusive eu pego, eu prefiro até pegar. Mas eu já fui numa festa que o drink era sem álcool e eu fiquei bêbada, entendeu? E não tinha álcool, mas eu passei mal, eu não bebo. O álcool no meu organismo, ele absorve muito rápido. Então, um dedinho já me deixa meio tonta. Então, eu percebi logo, eu falei, esse drink tinha álcool. Aí meu marido falou, não tinha, eu pedi sem álcool. Eu falei, eu sei, eu também estava lá e eu pedi sem álcool. Mas ele tinha alguma coisa, porque eu estou estranha. Então, o álcool, ele faz com que você veja as coisas de uma forma estranha. No meu organismo é de um jeito, no organismo de outra pessoa é de outra forma. Então, depende de cada organismo. É que nem uma dipirona. No seu organismo, a dipirona faz um efeito. No organismo de fulaninho, a dipirona faz um outro efeito. E tem gente que não pode nem tomar. Então, são situações que a gente precisa verificar. O que é que está levando o meu filho a beber? O que está acontecendo, entendeu? Na minha casa, na vida da escola dele, se ele já for menor aprendiz, no trabalho dele, o que está acontecendo que está levando ele ao álcool? Por que ele está precisando dessa substância? Porque muitas vezes a gente utiliza a substância para alguma outras coisas, ou para socializar, ou para curar feridas. Por que eu preciso beber até cair? Então são questionamentos que a própria pessoa pode começar a ter. E a própria família, porque às vezes a pessoa não percebe. Você percebeu, por exemplo, que você tomou 2 cervejas, ou você tomou, em vez de tomar 2 cervejas, você tomou uma caixa? Entendeu? Por que precisava da caixa? Porque 2 não eram suficientes. Então, são questionamentos